Desculpe-me, socialista. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Baseado na obra de Lawrence Reed, um dos maiores defensores da liberdade individual e do livre mercado. Hoje é mentira número 3. A igualdade contribui para o bem comum. Será? Esse capítulo é um dos mais profundos e provocadores do livro, porque ele vai direto ao coração da ideologia socialista. Vamos entender o que há por detrás dessa narrativa e por que ela desaba diante da liberdade, da lógica e da verdade. Reed começa citando uma das frases mais famosas já escritas sobre liberdade. Pessoas livres não são iguais. E pessoas iguais não são livres. Essa ideia deveria ser ensinada em todas as escolas. E ela não rejeita a igualdade perante a lei, pelo contrário, ela protege esse princípio, mas denuncia a falsa igualdade econômica, essa que tenta forçar todo mundo a ter o mesmo resultado, a mesma renda, o mesmo padrão de vida. Em outras palavras, a verdadeira justiça é tratar todos de forma igual perante a lei. Não tentar igualar todo mundo perante a vida. Reed explica que igualdade econômica e liberdade individual são incompatíveis. Se as pessoas são livres, elas vão ser diferentes. E é por isso que os resultados são diferentes. Alguns vão trabalhar mais, outros vão arriscar mais, alguns vão poupar, outros vão gastar. Mesmo que hoje à noite todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro, amanhã de manhã já haveria desigualdade de novo. Sabe por quê? Porque liberdade produz diferença, e diferença é o que move o mundo. Uns iriam poupar, outros iriam gastar. Para forçar a igualdade total, o Estado deveria proibir tudo que é humano. Não supere o colega, não trabalhe mais do que precisa, não tenha ideias novas, não assuma riscos. Em outras palavras, não seja humano. E é por isso que Reed afirma que desigualdade é o retrato da liberdade. Mostra que as pessoas estão sendo quem são. Únicas, criativas, autênticas. Mas o igualitarismo faz o oposto, transforma inveja em virtude política. Essa é a diferença entre solidariedade e ressentimento. Um quer elevar o outro quer nivelar por baixo. Isso dá para mostrar com fatos. Nos anos 90, o Congresso americano criou um imposto para punir ricos, taxando barcos, aeronaves e joias, com a promessa de arrecadar 31 milhões de dólares para o Tesouro Nacional. A ideia parecia justa, fazer os ricos pagarem a conta, mas o resultado foi exatamente o contrário. A indústria náutica teve 7.600 demissões. E a aeronáutica, 1.470 pessoas foi para o olho da rua. E na indústria de joias, 330 empregos foram extintos. A arrecadação esperada era de 31 milhões, mas só entraram 16,6 milhões de dólares. E o governo ainda teve que pagar 24 milhões de seguro-desemprego. No fim das contas, o prejuízo foi de 7,6 milhões de dólares, ou seja, o Estado tentou punir os ricos e acabou punindo o trabalhador. Esse é o efeito devastador do igualitarismo. As intenções parecem nobres, mas os resultados são destrutivos. O Congresso quis corrigir uma injustiça e acabou criando uma tragédia econômica. O país ficou mais pobre, a indústria mais fraca e o governo mais endividado. Mas os igualitaristas dormiram tranquilos, porque para eles o que importa não são os resultados, e sim as intenções. Reed ainda comenta um estudo famoso do economista Edward Wolff, que dizia que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Você já ouviu isso? Mas ele mostra isso é uma meia-verdade, porque o estudo ignora algo essencial, a mobilidade social. As pessoas mudam de faixa de renda o tempo todo. Muitos que estavam no topo caem e muitos que estavam embaixo sobem. A economia de mercado é dinâmica, não é uma fotografia parada. O que os socialistas chamam de desigualdade permanente é, na verdade, a vida acontecendo. Gente se esforçando, arriscando, crescendo, fracassando, recomeçando. E aqui vem a conclusão poderosa. Se a desigualdade é uma doença, punir o sucesso não é a cura, é o veneno. Toda política que tenta corrigir a desigualdade acaba destruindo a liberdade, desestimulando o trabalho e sufocando a criatividade.
O livre mercado não cria injustiça, ele cria oportunidade. O que precisamos é de igualdade de direitos, não de igualdade de rendimentos. Quando o governo tenta igualar os resultados, ele precisa nivelar por baixo. E o que ele destrói não é o privilégio, é a liberdade. Então, a terceira mentira do socialismo é essa: a igualdade contribui para o bem comum. Na verdade, é o contrário. A liberdade é que contribui para o bem comum. Porque só quando somos livres é que podemos ser diferentes, criativos e humanos. Bom, mais um capítulo que desmonta o mito igualitário e prova que toda vez que o Estado tenta fazer justiça com as próprias mãos, ele rouba a liberdade com as unhas. Liberdade é isso, o poder de escolher o próprio caminho. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado da DNA Cidadania, um escritório especializado em transformar brasileiros em europeus. Brasileiros descendentes de portugueses e italianos que decidiram exercer o seu direito de sangue. Porque liberdade também é isso, perpetuar um direito que nasceu na sua família. Se você acredita na liberdade, se você defende essas ideias e quer fazer parte dessa comunidade de brasileiros livres e cidadãos europeus, eu te convido a dar o próximo passo. Fale com a minha equipe e descubra se você e sua família têm direito ao passaporte europeu. Porque o direito é para todos, mas a liberdade de lutar por ele é de cada um. Um abraço e até o próximo capítulo.